O Coliseu de Roma ergue-se como um testemunho imponente da grandiosidade e da complexibilidade da civilização romana. Porém, este ícone arquitetônico não apenas serviu como palco para espetáculos grandiosos, como também foi cenário sombrio de um capítulo trágico na história do cristianismo. Se você quer saber um pouco mais sobre essa história, então puxa uma cadeira e senta aí, que eu vou te contar tudinho. O Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, está localizado no centro de Roma, capital da Itália, e é o maior anfiteatro já construído. Sua construção iniciou-se sob o governo do imperador Vespasiano no ano de 72 e foi concluída em 80 sob o regime de seu sucessor e herdeiro, Tito. Esses dois imperadores, juntamente com Domiciano, formaram a dinastia Flaviana, e o anfiteatro foi nomeado por causa de sua associação com o nome da família. O nome Coliseu só passou a ser utilizado a partir do século VIII, muito provavelmente por causa de uma grande estátua de Nero, conhecida como o Colosso de Nero, que se encontrava próxima ao edifício, na Casa Dourada. Apenas a base dessa estátua chegou aos nossos dias, e pode ser vista entre o anfiteatro e o templo de Vênus e Roma. Estima-se que na época, o Coliseu poderia abrigar entre 50 e 80 mil espectadores em seus 3 andares. Posteriormente, durante os reinados de Alexandre Severo e Gordiano III, ele ainda ganhou um 4º andar, podendo abrigar então cerca de 90 mil espectadores. Mas vamos voltar um pouco mais na história. Em julho de 64, durante o reinado do imperador Nero, houve um grande e devastador incêndio em Roma, que consumiu boa parte da cidade e resultou em amplas destruições e deslocamentos populacionais. Embora as causas do incêndio sejam incertas, há relatos do envolvimento do próprio Nero, que, motivado por seu ódio aos cristãos por eles se recusarem a prestar-lhe culto, teria incendiado a cidade e colocado a culpa neles. Se é verdade ou não, não se pode negar que esse episódio deu origem às primeiras perseguições aos cristãos. Para reconstruir a cidade, Nero implementou planos urbanísticos mais modernos, mas enfrentou um grande descontentamento da população devido aos seus gastos extravagantes. Nero morreu em junho de 68, e sua morte deu início a um período tumultuado conhecido como o Ano dos 4 Imperadores, caracterizado pela rápida sucessão de 4 imperadores disputando o poder em um curto período. A sucessão de eventos foi a seguinte: Galba, proclamado imperador pelas legiões na Espanha, marchou para Roma e assumiu o trono. Seu governo, no entanto, enfrentou descontentamento militar e civil. Foi então que Otão, um comandante militar, liderou uma revolta em Roma, resultando na queda de Galba. Porém, seu breve reinado foi desafiado por Vitélio, que, apoiado pelas legiões do Reno, derrotou Otão em uma batalha e tornou-se imperador. Sua administração foi marcada por excessos e indisciplina, e enquanto ele enfrentava desafios no governo, o comandante militar Vespasiano, liderando forças na Judéia, foi proclamado imperador pelas legiões orientais. Vespasiano eventualmente derrotou Vitélio, consolidando seu governo e inaugurando a dinastia Flaviana. O grande problema foi que, após um ano tão conturbado com essa transição de poder, Roma enfrentava grandes problemas sociais, políticos e econômicos, e Vespasiano assumiu o poder com a missão de restaurar a ordem. A administração anterior de Nero deixou o tesouro imperial escasso, e o novo imperador implementou reformas fiscais para recuperar a saúde financeira do império, o que incluía, é claro, a imposição de novos impostos. As legiões necessitavam de liderança estável, e como Vespasiano era um comandante militar respeitado, conseguiu o apoio das forças armadas e restaurou a disciplina entre as legiões. O filho do imperador Vespasiano, Tito, ficou sendo o comandante militar encarregado da campanha na Judéia, local que já se rebelava contra o controle de Roma desde o ano 66. Como o conflito se intensificou ao longo dos anos, as forças romanas acabaram sitiando Jerusalém para conter os rebeldes. Como parte de sua estratégia de demonstração de poder e para consolidar o controle romano, Tito ordenou que Jerusalém e seu templo fossem destruídos. As forças romanas infligiram danos consideráveis aos muros de Jerusalém, seus portões e bairros, e a cidade ainda foi parcialmente incendiada. Essa destruição teve um impacto duradouro na comunidade judaica,
pois além de centro religioso e cultural do judaísmo, o templo também era um centro econômico crucial, que funcionava praticamente como um banco, onde as famílias judaicas mais abastadas guardavam seu dinheiro. Fontes históricas, especialmente o relato de Flávio Joséfo em sua obra A Guerra dos Judeus, afirmam que, inicialmente, Tito pretendia preservar o templo, mas a intensidade do combate e as circunstâncias caóticas acabaram fazendo com que ele fosse incendiado. O fogo destruiu todo o lugar, e as tropas romanas, em meio ao caos, desmantelaram o que sobrou das estruturas, buscando qualquer preciosidade que pudesse ter resistido ao incêndio. Eles removeram pedras preciosas, ouro, prata do local e levaram como despojos de guerra. Como havia rumores de que o templo possuía vários compartimentos secretos, os soldados removeram cada pedra para não deixar nenhum tesouro para trás. Nisso, cumpriu-se parcialmente a profecia de Jesus Cristo descrita no livro de Mateus, no capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esse trágico evento marcou o fim do lugar mais sagrado para o judaísmo, e as riquezas retiradas do templo foram incorporadas ao tesouro romano. Agora, com a economia de Roma um pouco mais estabilizada, o imperador precisava acalmar as massas, e para isso instituiu o que ficou conhecida como a política do pão e circo, uma brilhante estratégia para manter o controle e a estabilidade social e distrair a população dos problemas do império, mantendo-a satisfeita e menos propensa a desafiar ou questionar o governo. A mando do imperador, a população recebia pães e porções de cereais, enquanto se divertia com espetáculos exibidos nas arenas romanas. E isso, é claro, aumentava bastante a popularidade do imperador. A expressão política do pão e circo teve origem por volta do ano 100, quando o humorista e poeta Juvenal a proferiu em uma de suas sátiras. Ele usava o humor para criticar o desinteresse do povo por política e por informação, alegando que se contentavam apenas com um pedaço de pão e com um show para se divertir. Daí o nome Pão e Circo. Foi nesse contexto que foi construído o magnífico Coliseu de Roma, uma arena permanente para espetáculos de execuções e outros tipos de entretenimento. Não, você não entendeu errado. Assistir a pessoas sendo executadas era uma forma de entretenimento em Roma. Importante mencionar também que grande parte dos homens que trabalharam na construção do edifício eram judeus que foram levados cativos após a destruição de Jerusalém. Os jogos de inauguração do Coliseu aconteceram no ano 80 a mando de Tito para celebrar a finalização da construção e tiveram a duração de 100 dias. Relatos descrevem que apenas nesses 100 primeiros dias morreram nos jogos cerca de 9.000 animais e 2.000 pessoas, muitas das quais eram cristãs. O anfiteatro era frequentemente cheio d'água para a exibição de cavalos e touros que eram especialmente treinados para nadar, e também para a simulação de batalhas navais. O Coliseu também era utilizado para a apresentação de acrobatas, representações teatrais e outros espetáculos que envolviam atores e outros artistas. Além disso, também era bem comum no anfiteatro a caça de animais por diversão, onde eram utilizados animais selvagens importados da África. Os animais mais utilizados eram os grandes felinos, como leões, leopardos e panteras. Mas animais como rinocerontes, hipopótamos, elefantes, girafas, crocodilos e avestruzes também eram utilizados na caça. A arena era como um grande palco feito de madeira. A palavra arena, que significa areia, foi utilizada porque era jogada areia sobre a estrutura de madeira para cobrir as suas imperfeições. Os animais poderiam ser inseridos nos duelos a qualquer momento por um sistema de elevadores que surgiam em alguns pontos da arena. O filme Gladiador, de Ridley Scott, lançado no ano 2000, retrata muito bem o funcionamento desses dispositivos. Estudiosos há pouco tempo descobriram uma rede de dutos inundados abaixo da arena do Coliseu. Acredita-se que ele tenha sido construído no local onde anteriormente era o lago do Palácio de Nero. O imperador Vespasiano escolheu esse local para a construção para que o mal causado por Nero fosse esquecido, substituindo-o por uma construção gloriosa. O Coliseu também foi palco para incontáveis lutas entre gladiadores. Esses homens possuíam origens diversas.
prisioneiros de guerra, criminosos condenados, escravos ou até mesmo voluntários que escolhiam essa profissão com o simples objetivo de conquistar a fama. A característica mais marcante dos espetáculos de gladiadores era a natureza mortal dos combates. Os gladiadores lutavam até a morte, e quase sempre o resultado das lutas era determinado por ferimentos fatais. No entanto, em alguns casos, se um gladiador se saísse bem, ele poderia ser poupado e ganhar a sua liberdade. Uma curiosidade sobre isso é que alguns teólogos afirmam que o gladiador que conquistava sua liberdade ganhava uma espécie de pedra branca com um novo nome escrito nela, para que assim ele conseguisse começar uma vida nova. E muito provavelmente Jesus tenha feito um paralelo sobre este fato no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. As execuções de criminosos ocorriam de maneiras variadas. Esses indivíduos eram frequentemente lançados nas arenas para enfrentar animais selvagens, como leões, tigres ou ursos. As execuções eram consideradas brutais e visavam não apenas eliminar o prisioneiro, mas obviamente também entreter a multidão. Em algumas ocasiões, eles eram obrigados a lutar uns contra os outros nas arenas. E esses combates poderiam envolver diversos tipos de armas, ou condições desiguais para garantir um resultado fatal. Embora seja mais associada à pena de morte fora do contexto dos Jogos do Coliseu, as crucificações públicas também ocorriam no anfiteatro como forma de espetáculo. Além desse método, outras formas de execuções também eram realizadas na arena, dependendo das circunstâncias e do entretenimento desejado. Elas poderiam envolver métodos mais convencionais, como a decapitação, ou práticas mais elaboradas para criar um impacto visual. Além do Coliseu, Roma possuía outros anfiteatros, utilizados da mesma maneira e para os mesmos fins, como o Anfiteatro Campano, próximo a Nápoles, o Anfiteatro de Capua, o Anfiteatro Castrense, o Anfiteatro de Verona e outros mais. Como sabemos, o Império Romano detinha os cristãos por causa de sua recusa em adorar ao imperador e também aos deuses romanos. Além disso, os cristãos também se recusavam a participar de qualquer outro ritual religioso. Ao longo de 3 séculos, desde a origem do cristianismo até a sua transformação em religião oficial do Império, estima-se que pelo menos 2.000 cristãos tenham sido assassinados nas arenas. Mas há quem afirme que o número real é muito maior do que esse. Vamos conhecer agora alguns dos que foram martirizados nas arenas de Roma e em outros locais. Blandina de Lyon, ou Santa Blandina. Blandina era uma jovem escrava da cidade de Lyon, atual França. Segundo o historiador Eusébio de Cesareia, ela foi presa aos 15 anos a mando do imperador Marco Aurélio, simplesmente por se declarar cristã. Ela foi torturada, sendo queimada em uma grelha por vários dias, enquanto via vários de seus colegas de fé serem trucidados. Ela foi oferecida a animais selvagens. Algumas referências mencionam 2 leões, outras um leão e um urso. Mas, ao invés de ser devorada, os animais simplesmente se limitaram a lamber suas feridas. Durante todo o seu martírio, ela gritava: "Sou cristã". Ela foi atirada também a um touro que a perfurou com seus chifres. E por fim, foi espancada e morta em junho de 177. Inácio de Antioquia. Nascido na Síria, Inácio era aluno do apóstolo João e se tornou o 3º bispo da importante cidade de Antioquia, na atual Turquia. Preso e torturado, ele foi levado a Roma e condenado à morte no Coliseu, tendo seu corpo destroçado por leões. Bartolomeu, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Conta-se que depois da morte do mestre, ele teria viajado para a Armênia levando o evangelho e teria convertido o rei. Em retaliação, foi preso e torturado por sacerdotes, tendo a sua pele completamente arrancada de seu corpo. E ele é assim representado na pintura de Michelangelo, na Capela Sistina, um homem segurando a própria pele. Lourenço de Ruesca. Como diácono da igreja, cuidava de seus bens e da distribuição de esmolas aos pobres. Após a execução do Papa Sisto II, o imperador Valeriano ameaçou a igreja para que entregasse todos os seus bens no prazo de 3 dias. Passado o prazo, São Lourenço levou até a presença do imperador todas as pessoas ajudadas pela igreja e exclamou:
Este é o patrimônio da igreja. Por causa disso, ele foi assado vivo em uma grelha. A tradição diz que ele ainda zombou de seus carrascos, dizendo a eles enquanto queimava: "Pode me virar agora, pois este lado já está bem assado." Hipólito de Roma, discípulo de outro mártir, Policarpo, ele foi preso na Sardenha. Foi morto pela força de 4 cavalos que arrebentaram seu corpo, cada um puxando uma corda amarrada em seus pés e suas mãos. Policarpo, bispo de Esmirna, foi condenado à morte pelo imperador Marco Aurélio, que determinou que todo cidadão do império devia adoração aos deuses romanos. Policarpo foi preso a uma estaca para ser queimado, mas miraculosamente seu corpo não sofreu nenhum dano pelo fogo. Por fim, ele foi esfaqueado até a morte. Glicéria, forçada a se apresentar diante de uma estátua de Júpiter, ela teria derrubado a imagem, ou em outras versões, a estátua teria simplesmente desabado diante dela. Foi presa por se recusar a aceitar o imperador Marco Aurélio como deus. Foi jogada aos leões, que se aninharam aos seus pés ao invés de atacá-la. Mas depois de ter orado para que não fosse poupada do martírio, uma leoa a matou com uma única mordida. Perpétua e Felicidade. Felicidade era serva de Perpétua e estava grávida quando foi presa pelas autoridades romanas, dando à luz na prisão. Ambas viviam em Cartago, norte da África, atual cidade de Tunis, e foram presas por causa de um decreto do imperador romano Lúcio VII Severo, que condenou vários cristãos à morte. Perpétua era de família rica, e quando foi presa tinha um filho recém-nascido. Ambas foram jogadas na arena junto com muitos outros cristãos, e acabaram degoladas. Além desses, há vários outros relatos de cristãos que foram martirizados nas arenas durante o período de perseguição à igreja. Porém, o Coliseu não foi palco apenas de crueldades absurdas, como também de milagres inacreditáveis. O livro Os Mártires do Coliseu, por exemplo, escrito pelo padre A.J. O'Reilly no final do século XIX, contém registros históricos da Roma Antiga, relatos emocionantes sobre o heroísmo dos mártires e os milagres ocorridos em nome de Cristo durante aquilo que os romanos consideravam espetáculo. Eu li esse livro e recomendo demais que você leia se você puder. Pois além dos horrores do Coliseu, ele também fala um pouco sobre como era difícil a vida dos cristãos em Roma naquela época. E um trecho do livro que me emocionou muito foi um fragmento de um texto encontrado na lápide de uma criança cristã nas catacumbas de Roma, que havia sido morta simplesmente porque estava orando. Alexander não está morto, vive além das estrelas. Pois quando estava se ajoelhando para oferecer o sacrifício de oração ao Deus verdadeiro, foi levado à morte. Ó dias infelizes, quando mesmo em nossas orações e cultos não estamos seguros. Mais miserável que a vida, e ainda mais miserável que a morte, é que não podemos ser sepultados por nossos parentes e amigos. Mas Alexander agora brilha no céu. Pouco tempo viveu, quem viveu 4 anos e 10 meses. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. E se você acha importante conhecer um pouco mais sobre a história da igreja, deixa para mim o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque isso me ajuda bastante. Considere também inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. E eu encerro aqui com uma frase atribuída a um dos pais da igreja, Tertuliano. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Eu sou a Thaís Manóquio em Curiosidades Teológicas.